Olá, bom dia. Eu sou o professor Janilson, mais conhecido como Pastor Jânio. Sou professor da rede municipal e temos algumas perguntas que foram enviadas pelos nossos internautas para o Instagram, para as redes sociais da igreja. E nós queremos aqui compartilhar com essas respostas. Temos algumas questões. A primeira delas eu vou ler agora. A criação aconteceu em 7 dias literais ou é uma figura de linguagem? Olha, eu vou colocar duas posições em primeiro lugar e depois vou dizer qual é aquela que eu acho mais viável, certo? Primeira questão é se ela foi literal ou não, se ela foi simbólica ou figura de linguagem. Então, literal, 7 dias. Figura de linguagem, nós temos a expressão dias. E para os teólogos, a palavra dia quer dizer período, período de tempo. Então, se ela foi 7 dias literal, nós temos uma semana. Se ela foi períodos, então nós temos séculos e séculos. O que impede de dizer que foi 7 dias? Nada. O que impede de dizer que foram períodos? Também nada. O que eu aceito é que, pelo poder de Deus, ele criou o mundo em 7 dias. 7 dias porque ele é poderoso para em um dia criar uma coisa e um segundo dia criar outra coisa, até o sétimo ele descansar. Então temos aí duas posições. Você pode escolher a parte literal de 7 dias ou a parte simbólica de períodos de tempo. Por exemplo, Salmo 90. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, se 1000 anos para o Senhor é como um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. Aí já entra o sentido da palavra figurada como período de tempo. Mas também você pode aceitar literalmente que foram 7 dias. A sua fé não vai diminuir nem aumentar com isso. Vai apenas aceitar que Deus é poderoso para criar o mundo. Temos a segunda pergunta, bem complexa por sinal, mas também muito importante para a nossa fé. A segunda pergunta, a necromante que viu Samuel a pedido de Saul, ela viu ele mesmo ou era Satã? O texto não fala em Satã porque o Antigo Testamento não prefigura essa imagem de Satã como no Novo Testamento chamado Satanás. Todavia, o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, proíbe a consulta aos mortos. O que é que Saul faz? No capítulo 28 de 1 Samuel. Capítulo 28 de 1 Samuel, Saul se sente um homem derrotado, fracassado, e ele vai em busca de consultar uma mulher que antes ele havia mandado matar os adivinhos da terra. O contexto diz que ele havia decretado que morresse todos os adivinhadores. E agora ele vai à procura de uma mulher que vai adivinhar. E ela vê Samuel subindo, o texto diz Samuel subindo da terra. Ora, se é subindo, ele vem subindo de onde? Da sepultura. E ela diz, eu vejo um como os deuses. Ela se enrola todinha, melhor esclarecendo. Ela se enrola toda. Saul simplesmente vai acreditar nisso, vai contrariar a palavra de Deus, que diz que não se pode consultar os mortos. Está escrito em Deuteronômio, como eu falei. O próprio contexto diz que Deus já não atendia ele nem mais por urim nem tumim, que eram duas peças que os sacerdotes usavam em suas vestiduras. Deus não se revelava a ele em sonho, era outra modalidade de revelação divina aos reis e os profetas. Então, se Deus havia rejeitado esse homem por causa do seu pecado, nada mais crê que aquilo ali não era uma coisa vinda de Deus nem de Samuel, mas vinda do próprio diabo, do próprio Satanás. Então, é uma adivinhação mesmo, e a adivinhação não é de Deus. Uma terceira pergunta, também bem interessante e muito complexa por sinal, mais até do que as duas anteriores, é quando vocês, internautas, me perguntam, Deus recebeu com louvor o sacrifício da filha de Jefté? Juízes capítulo 11, né? Jefté vai para uma batalha, promete-se vencer a batalha, o primeiro ser que aparecer diante dele, ele sacrifica a Deus em louvor. Então veja só, como são as coisas, né? Quero ver se Jefté é fiel. E quem aparece à sua frente quando ele volta da batalha é a sua filha. E ele havia prometido o seguinte, aquele ser que se apresentar diante de mim quando eu voltar da batalha, o primeiro que se apresentar,
eu dou a Deus em sacrifício para agradecer a minha vitória. Eu imagino na cabeça de Jefté, prezados internautas, que ele imaginava que saísse um animal, porque no Antigo Testamento sacrifício humano entre o povo judeu não era permitido, entre o povo hebreu. Todavia, quem sai é sua filha. E agora? O voto dele de louvor foi cumprido, ele foi fiel? Diz alguns conhecedores do texto, profundamente, que o sacrifício foi ela continuar virgem e nunca casar, como o costume das moças da sua época. Diz outra interpretação que ele realmente sacrificou literalmente. É mais duas posições teológicas que a gente tem que enfrentar e tem que decidir. A primeira, ele entregou ela em sacrifício de louvor a Deus porque ela permaneceu virgem e nunca veio a casar, como o costume das moças da época, que inclusive ela sai com as suas amigas, com as moças da época, para louvar a Deus e chorar e lamentar e plantear. Talvez fosse por causa disso. Mas há uma outra posição que não era só não casar e permanecer virgem como sacrifício de louvor, mas que ele realmente fez com que ela se despedisse das amigas e ele sacrificou ela a Deus. A minha posição pessoal, como pastor, é que Deus não permitiria o sacrifício como não permitiu o de Isaac, por causa de uma promessa feita a Abraão, porque Deus do Antigo Testamento, ele é diferente dos deuses das nações, ele não sacrificava seres humanos. Ele não sacrificava seres humanos. Acredito eu que essa moça que tinha todo um caminho traçado para o casamento, para a vida conjugal, para gerar filhos, para deixar geração para o seu pai de netos e etc., ela ficou solteira o resto da vida. Seria o famoso celibato do Antigo Testamento. Porém, tem quem acredita que o sacrifício foi humano e real. Tem essas duas posições. Temos uma terceira pergunta. Como conjugar a educação com a igreja? Muito boa essa pergunta. Não há como entender igreja sem educação, sem a participação educativa na comunidade. Olha só, tem uma frase presbiteriana que atribui-se a João Calvino, que é: ao lado de cada paróquia uma escola. Isso é marcante na Reforma Protestante. Ao lado de cada paróquia uma escola. Quando João Calvino diz isso, o contexto europeu era que as igrejas precisavam dar mais valor à escola, valor à educação. O que é que acontece? Acontece que tanto na Idade Média como na Reforma Protestante, as grandes universidades europeias são cristãs. As grandes universidades da Europa foram marcadas pelo protestantismo histórico, protestantismo, entendeu, luterano e calvinista. E universidades ali na Europa, sabe, que rendeu ao mundo muitos cientistas, muitos intelectuais, foram universidades cristãs protestantes. O que eu quero dizer com isso? Assim como conjugar a educação com a igreja. Sem educação, a igreja não está fazendo sua parte social no mundo. E sem a igreja, a educação também não anda bem. As duas se casam muito bem. Acredito que conjuga sim. Uma outra pergunta que os internautas enviaram, meus queridos, é muito relevante. Qual a importância de uma escola confessional cristã nos dias atuais? Mais do que nunca é importante essa questão da escola confessional para os nossos filhos cristãos. Para os nossos filhos cristãos. O filho de uma pessoa que tem um outro credo, uma outra confissão religiosa, não está obrigado a criar o seu filho ali numa escola confessional. E se for, será muito bem recebido, será de muito proveito. Todavia, para o filho dos crentes, para as crianças, adolescentes e jovens cristãos, nada melhor do que uma confissão cristã, porque o mundo está cheio de ideologias, cheio de ideias que podem desequilibrar intelectualmente no futuro as nossas crianças. Então, a importância de uma escola confessional cristã nos dias atuais é bem-vinda, é muito importante. Então, veja só, nós temos escolas católicas, escolas protestantes, que na formação desse aluno, na formação desse estudante, ao se tornar adulto, ao entrar nas universidades, ele entra com uma bagagem muito grande. Mas aqui eu vou deixar uma deixazinha em favor da escola bíblica dominical, que não está na pergunta.
Preste bem atenção. Quando eu era adolescente, o pastor reverendo Isaías Cavalcante da Silva dizia lá na escola dominical das Rocas, dizia: aqueles que amam a escola dominical, frequentam e aprendem na escola dominical, ele tem 50% de chance de ser um bom aluno de um seminário e de ser um aluno mais preparado nas universidades. Então é muito importante a escola confessional. Mais uma pergunta que os internautas nos enviaram, que eu acho também que é muito atual, sempre foi, mas agora está mais em evidência, é: qual a sugestão da consulta cristã frente ao marxismo cultural no ambiente acadêmico social? Então vamos lá. Primeiro, diferenciar o que é marxismo do que é cristianismo. Todos os dois são ismos, são os dois sistemas doutrinários. Um sistema doutrinário marxista e um sistema doutrinário cristão. O marxismo, a primeira premissa do marxismo é tirar Deus do contexto para que possa entrar o governo do homem, ou o governo político, uma política marxista. O cristianismo é centralizar Deus no coração humano, no coração das pessoas. Um vai pregar que o socialismo é a verdade, o outro vai pregar que Cristo é a verdade, trazendo salvação aos homens. Então, há um choque de ideias. Consequentemente, há um choque de ideias. Por mais que converse um cristão e um marxista, vai ter sempre um choque de opiniões. E o que me chama a atenção essa semana, eu lendo um livro de filosofia, me deparei com essa frase de Karl Marx: de cada um de acordo com as suas capacidades, para cada um de acordo com as suas necessidades. Como é lindo o que está escrito, não é verdade? Vou ler de novo. Ó. De cada um de acordo com as suas capacidades, para cada um de acordo com as suas necessidades. O que é que ele está pregando? O que o cristianismo deveria pregar desde a igreja primitiva: solidariedade, generosidade. Mas eu fazia pergunta em cima desse texto: quem é no marxismo que tem feito isso? Dividir diante das suas capacidades com aqueles que têm mais necessidade. Eu não vejo isso. Eu não vejo. O discurso é muito bonito, é muito estruturado, mas na prática Karl Marx não fez isso, os seus seguidores também não fizeram isso, e isso não é nenhuma novidade de Karl Marx: de cada um de acordo com as suas capacidades, para cada um de acordo com as suas necessidades. A própria palavra de Deus na igreja primitiva diz que os cristãos dividiam os bens com aqueles que tinham necessidades. De onde ele foi buscar isso? Foi buscar da igreja primitiva. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que há sim um choque de opiniões e de ideias dentro do espaço cultural e acadêmico. Qual é a sugestão, então, para o cristão frente a isso? É ele não negar a sua fé perante o marxismo, ele não negar a sua comunhão com Deus perante os marxistas e, ao mesmo tempo, desafiá-los a praticar aquilo que está no manifesto comunista de Marx. Então, se está lá no manifesto que você deve dividir pela capacidade que você tem de posse com aquele que tem necessidades sobrando, faça, mas na prática ninguém faz. Ninguém faz. Então eu acredito que o cristão deve se comportar com fé, deve se comportar com firmeza, não deve negar sua fé em Deus, não deve negar sua prática cristã, enfim, passar pelas universidades de cabeça erguida e com a fé em Cristo. Uma próxima pergunta é: qual o maior desafio para o professor cristão dentro do cenário atual? O maior desafio para o professor cristão é ele dar testemunho de Cristo com a sua vida. As palavras talvez não adiantem muito, porque, na verdade, quem não quer ouvir falar de Cristo não vai ouvir você porque você é cristão. Agora, a sua vida fala mais alto do que suas palavras. Quantas pessoas vão lhe atender, lhe receber, lhe acolher no seu testemunho por causa da sua vivência com Jesus? Alguém vai dizer, como diz a Bíblia lá no livro de Atos: eles estiveram com Jesus. Esses são cristãos porque andaram com Jesus. Ou então, como diz lá a primeira carta de João: se nós amamos a Jesus, devemos andar como ele andou. Então isso aí é o maior testemunho para você conviver como professor, conviver no meio. Porque tem muitos ateus, tem muitos marxistas, tem muitos socialistas que vão pregar contra
o cristão que dá mau testemunho, que vão pregar contra alguém que pregou uma coisa e fez outra. Então a sua vida vai ser sua maior pregação no meio dos seus amigos professores. Então, professor cristão, dentro do cenário atual, testemunho de modo geral todos os cristãos, mas ele como professor que ensina, que está ali como educador e precisa dar seu testemunho. Mas a palavra do Senhor diz também o seguinte, que quando alguém não quiser ouvir o que você tem para ensinar, para pregar, para ministrar, seja com sua vida, seja com suas palavras, bate o pozinho dos pés, ó, entendeu? Não devemos lançar pérolas aos porcos. As pessoas muitas vezes nos usam, puxam o assunto, eu como professor, você como um acadêmico, você como uma pessoa que trabalha com pessoas não crentes, puxa assunto para começar a desmoralizar, porque eu conheço pastor assim, não vai nessa não. Sua vida é melhor e você não deve simplesmente estar jogando o que é sagrado aos porcos. É possível ser um pentecostal reformado? Que boa pergunta, né? Eu conheço vários, viu? Inclusive eu conheço um muito aqui da minha convivência com minha família, que ele diz, eu estou lá na igreja tal, e é uma igreja pentecostal, mas eu sou um pentecostal reformado. Ele diz desse jeito. Há sim possibilidade. Ele pode estar lá por uma questão familiar, nasceu naquela igreja, ele pode estar lá porque se converteu lá e não mudou, ele pode estar lá por questões de família mesmo, ele, a esposa, os filhos, as filhas foram, já são de muito tempo daquela denominação, mas afirma-se o seguinte, eu creio na doutrina da reforma, eu creio na doutrina da eleição, eu creio na doutrina da salvação eterna, e por aí vai, que são bases, né? E, além do mais, começou a ler muito os reformadores, Zwinglio, Calvino, Lutero, entendeu? Começou a ler muito Knox, começou a ler esses pais do presbiterianismo, esses pais das igrejas reformadas, e aí começou a fazer comparação, aquela história de a salvação condicional e a salvação incondicional, aquela questão da salvação que se perde, da salvação que não se perde, e começou a fazer comparações e terminou sendo um pentecostal reformado. Eu creio que é possível, sim. O que o senhor acha da ordenação feminina? Essa pergunta caía muito bem para nós lermos um artigo que o reverendo Augusto Nicodemos escreveu numa revista presbiteriana, e ele, assim, o artigo maior foi o dele, e ele vai discordar com as bases bíblicas que ele cita nesse artigo, e eu particularmente digo o seguinte, uma coisa é ordenação, outra coisa é ministério. A mulher pode ter um ministério feminino sem ter ordenação feminina. O que é o ministério feminino? Tem mulheres que são excelentes na oração, oram mais até do que os homens. Tem mulheres que são excelentes na pregação, pregam até melhor do que certos homens. Agora, a ordenação, você teria que ter nos capítulos bíblicos de ordenação, que é 1 Timóteo 3, entendeu? 1 Coríntios 12, dons espirituais para as mulheres serem ordenadas pastoras e tal. O que é que eu penso? Eu penso o seguinte, na ausência de um, o outro substitui. As igrejas pentecostais mais novas, os novos movimentos pentecostais, têm ordenado muitas pastoras. E até que algumas têm se saído muito bem, porque pode ter a vocação, o dom da palavra, visitação, intercessão, sabe, comunhão, administração, mas tem outras que não. Porque tudo é um dom na vida, tudo. Quanto às igrejas presbiterianas, digo assim, como eu disse já a algumas irmãs, as igrejas presbiterianas não têm ordenação feminina. E quando a igreja presbiteriana não tem ordenação feminina, naturalmente elas não têm, porque os teólogos presbiterianos não encontraram nenhum texto que endossasse, que fundamentasse com veemência, com muita segurança, que podia se ter pastora nas igrejas presbiterianas do Brasil. Então aqui eu digo para você o seguinte, eu acho que a ordenação feminina só é bem-vinda no meio pentecostal porque eles não têm um conjunto da obra bíblica que desmereça a ordenação feminina, mas os presbiterianos do Brasil encontram margem para não ter essa ordenação. Jesus teve 12 apóstolos,
A igreja primitiva, os líderes eram os homens. A criação, Deus deu ao homem, a Adão, ser o cabeça. E por aí vai, né? Então tem que ter uma liderança, e a liderança na igreja presbiteriana é a ordenação de pastores e não de pastoras. Mas quanto a mim, respeito os pentecostais que consagram, já as igrejas clássicas, para fechar essa parte, as igrejas clássicas do pentecostalismo como a Assembleia de Deus, a da tradição, porque tem outras assembleias, né? Não ordena mulheres ao sagrado ministério. Então não tem ordenação feminina e nós seguimos as escrituras também nesse sentido. Bem, nós temos uma outra pergunta aqui dos internautas, que é: por que a igreja presbiteriana não fala em línguas estranhas? Melhor dizendo, por que os crentes da igreja presbiteriana não falam línguas estranhas? Porque a igreja mesmo não vai falar. Mas por que os crentes presbiterianos não falam línguas estranhas? Essa questão das línguas estranhas é uma questão, assim, muito característica dos pentecostais. Por quê? O movimento pentecostal começa quando os dois missionários suecos chegam a Belém, se hospedam numa igreja batista, e eles tinham recebido lá na Europa uma revelação em línguas que era Pará, e eles decidiram ir para Belém do Pará. Quando chegaram em Belém do Pará, eles não chegaram como pentecostais, eles chegaram como crentes. E foram se hospedar na Igreja Batista Central de Belém. De lá surgiu a Assembleia de Deus. Por quê? Porque começaram a ter experiências com a manifestação de língua, com evidência de língua. Então começa por aí. Mas o texto de Atos também não fala, pastor? Fala. Mas só que o texto de Atos, se você for contextualizar Atos para a língua, as evidências que os pentecostais falam, não é a mesma coisa. Porque línguas estranhas em Atos, capítulo 2, é puramente a estratégia do Espírito Santo de evangelizar as nações que estão ali e que ouvem os apóstolos falar em suas línguas maternas, em suas línguas natais, em suas línguas nacionais. Então, nasce ali o movimento pentecostal histórico, dizendo que o batismo com o Espírito Santo é línguas estranhas. Por que os presbiterianos não falam? Primeiro, porque historicamente não é um dom de se falar como regra, como evidência. Segundo, não falam porque ele não está incluído em Atos como doutrina, e sim como história. Quando chega na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é que aparece variedade de línguas, interpretação de línguas, aí é dom. Um recebe, outro não recebe. Os presbiterianos não recebem, pelo que eu estou vendo aqui na pergunta. Agora, quando aparece línguas estranhas também, segundo Coríntios, línguas espirituais, ela deve ser acompanhada. Para que falar sem a companhia do dom de interpretar? Né? Se tiver intérprete na igreja, que se fale. Se não tiver intérprete na igreja, que se cale e fale consigo mesmo e com Deus. Quer saber de uma coisa? Línguas estranhas não edifica. O que edifica é profecia. E a profecia, para mim, é o que está em 1 Coríntios 14, versículo 3. A profecia é dada para consolação, e isso a Bíblia faz. Edificação, e isso a Bíblia faz. E edificação, isso a Bíblia faz. Ela consola, exorta e edifica. Se a profecia bíblica faz essas três coisas, para que você ir para o dom menor, assim chamado língua? Língua, sabia que é chamado na Bíblia de menor do que profecia? É menor do que os outros dois? E, sobretudo, falar em língua como status é uma coisa. Não amar o próximo, aí complica mais ainda. Falei em língua, Senhor, profetizei, Senhor, não vos conheço. Então, por que a igreja presbiteriana não fala em línguas? Porque ela entende que é um fato histórico, entendeu? Lá de Atos, e como dom, ela entende que só é dado a alguns. Se foram dados aos irmãos pentecostais, graças a Deus. O amor é o mais importante. Então, a igreja presbiteriana nem proíbe, nem, entendeu, incentiva. Por quê? Porque, na verdade, é uma igreja histórica. Se é uma igreja histórica, não vai correr atrás de movimentos carismáticos que enlouquecem. Tem gente que morre com saudade das línguas estranhas, porque não fui batizado, meu Deus, estou morrendo e não falei. Não fica assim, não. O mais importante é o amor, certo?
Então, a igreja presbiteriana tem esse histórico de não falar? Tem, ninguém vai inventar aqui. A verdade é essa, não tem esse histórico de falar, porque não é igreja pentecostal. A evidência é mais buscada pelos pentecostais. De modo que a Assembleia de Deus, que começou lá em Belém do Pará, dentro de uma igreja batista, trouxe a evidência do batismo como se fosse em língua. Baseado em Atos 2,4, e vimos línguas repartidas como que de fogo. Mas para quê? Para que os indoutos, que na maioria eram judeus, evangelizasse o Medo-Persa, evangelizasse as outras nações, o egípcio, aqueles que foram a Jerusalém adorar, ouviram as grandezas de Deus. Eles não ouviram aquelas línguas que a gente ouve hoje, não. Eles ouviram as grandezas de Deus. Então essa é a nossa palavra para essa resposta. E agora vem a questão do batismo infantil, né? Por que a igreja presbiteriana batiza as crianças? As crianças são batizadas na igreja presbiteriana por uma questão de transição da circuncisão para o batismo. O que é que se fazia com as crianças no Antigo Testamento? Circuncisão. A famosa cirurgia de fimose, que hoje em dia os médicos fazem para a criança, principalmente masculina, ter higiene, ter, a sua genitália masculina limpa, não ter câncer de pênis futuramente. Era a circuncisão do Antigo Testamento, só que a circuncisão, Deus deu uma ordem como uma aliança. E o batismo no Novo Testamento é uma nova aliança. O judeu fazia circuncisão, o menino teria que passar por isso. O Novo Testamento, a criança tem que passar para entrar na aliança. Mas a criança não entende. Os pais têm que assumir a responsabilidade do batismo infantil. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Em casa eu digo ao meu, cuidado, hein? Andar com Deus, porque Deus fez uma aliança com você no batismo. Andar com Deus, porque você nasceu para a glória de Deus. Aí eu pergunto, qual o problema de uma criança ser batizada na igreja presbiteriana e um adulto ser batizado na igreja pentecostal? Nenhum. Por quê? Porque a criança que pegar pais responsáveis vai ser ensinada que ela é filho da igreja, que ela é filho de Deus e que ela é filho da nova aliança pelo batismo infantil. Então o que é que acontece? O principal problema vem agora. Dentro dessa questão, uma outra questão. Então nós somos católicos porque os católicos também batizam as crianças. Onde é que está a diferença? Que a diferença do batismo infantil em um canto e em outro canto é que na igreja romana o batismo é dado para salvação. Para salvação. E o batismo na igreja protestante, mesmo infantil, é dado como aliança. Salvo ele já é desde a eternidade. Agora ele fez uma aliança pública. Publicamente os pais levaram seus filhos ao batismo. Certo? Então o que é que acontece também no batismo infantil? A criança não está sabendo naquele momento, mas ao passar dos anos, o meu já tem 9, já sabe que foi batizado na igreja, já sabe que é filho da aliança, já sabe que fez um pacto, que é a aliança do Antigo Testamento, o pacto era a circuncisão, agora o pacto e a aliança é o batismo. Então fez só uma transição do novo para o velho. As crianças no Velho Testamento não eram inseridas? A gente lê lá Abraão fazendo circuncisão de Isaac, a gente vê lá Moisés fazendo de Gerson, tudo criança. Então, se eles foram aliançados no Antigo Testamento pela circuncisão, nossos filhos são aliançados, são agora filhos da nova aliança pelo batismo infantil. Nada demais eu vejo nisso. Se alguém fizer uma comparação rasteira com a Igreja Católica batiza as crianças porque são pagãs. Diz bem assim, você tem que batizar seu filho porque seu filho é pagão. Não, não é pagão. No protestantismo é que ele precisa ser inserido na aliança. Mas lá é porque é pagão, lá é na presença dos santos, lá é na presença das imagens. Tudo isso tem de diferente, mas não é o caso agora. Vamos para a nossa última questão. Os internautas nos perguntam, o que a Bíblia diz sobre ouvir músicas seculares? Me pegaram, hein? Porque só pergunta uma pergunta atrás da outra, melhor do que a outra. Olha, música secular, desde que não seja profana, tipo, você vai, desmoraliza uma mulher numa música secular, é profana. Você vai, rebaixa um negro numa música popular, é profana. Mas você vai e canta uma música de amor, o amor é universal.
Você vai cantar uma música que tem uma verdade, a verdade é universal. Você vai cantar uma música que é regional e que tem verdade na regionalidade, é a verdade. O que você não pode é confundir música secular com música profana, certo? Porque se você for para a universidade fazer o curso de música, você vai escutar Beethoven e ele não está ali cantando um hino da harpa cristã, mas é uma canção sagrada, Beethoven, entendeu? E outros músicos históricos. Mas se você também ouvir um cantor bem romântico, como é grande o meu amor por você, você dizendo para sua esposa, hein? Não acha bom não? Agora, se você pega, diz que a mulher é safada, que a mulher seja violentada, que a mulher seja puxada pelo cabelo, que a mulher rebaixando, isso aí não é secular, isso aí é profana mesmo. Então, não confunda música sagrada com música profana, nem música secular com música verdadeira. Tipo, a música que fala de amor, que fala de perdão, que fala de carinho, pode sair pela boca de quem for. Sair pela boca de quem for, é verdade. Já dizia São Francisco de Assis, que a tua vida fala mais alto do que tuas palavras. E nesse mesmo contexto, Francisco diz o seguinte, que a verdade dita pela boca de um ímpio ou pela boca de um justo sempre é verdade. Então, você vai escutar uma música, como por exemplo uma música denegrindo mesmo o ser humano, a dignidade dele, essa música não deve ser aceita como secular. Agora, se você vai escutar uma música que você acha que é de um cantor que não é cristão, mas está exaltando a Deus, está exaltando, entendeu? Tem muitas músicas bonitas, irmão, muitas músicas bonitas. Agora você pensa que Davi entrou cantando que música em Jerusalém? Foi uma música que exaltava a Deus, né? Mas ele entrou dançando, então era uma música ritmada. Se fosse hoje, dizia, não, esse ritmo aí que Davi cantou não é da igreja não, não é. Foi com tambores. Você acha que Débora pegou um pandeiro para quê? Pandeiro no Brasil é instrumento de qual ritmo? Do samba. Mas Débora usou um pandeiro. Então por aí vai. A música na Bíblia vem desde o Gênesis, sabe? Quando os artífices começaram a construir instrumentos musicais. E qual era a letra que os contemporâneos de Enoque cantaram naqueles instrumentos musicais de cordas, diz lá no Gênesis, de cordas, que eles fizeram? Era da harpa? Era do inário presbiteriano? Era do cantor cristão da igreja? Não, nós nem existíamos, mas eles já estavam cantando. Só para vocês terem uma ideia, essa semana, para concluir essa pergunta dos internautas, se a música que a Bíblia diz sobre ouvir músicas seculares, ela não diz nada, ela deixa você no seu livre estilo, entendeu? Se for perguntar para mim pessoalmente que música secular o senhor gosta, eu não gosto nem de funk, nem de reggae, nem forró. Eu gosto da letra, mas não gosto do ritmo. Músicas românticas que falam de amor. Então, se você lembra dessa semana, eu tive com vocês falando sobre isso, que Agostinho estava numa praça, uma criança começou a cantar uma música. Pega e lê, pega e lê. Claro, no latim, né? A criança estava cantando pega e lê a Bíblia. Ele, assim que chegou em casa, disse, a primeira coisa que eu vou pegar, eu vou ler. Quando ele chegou, a mãe tinha deixado Romanos 13, do 13 ao 14. Reveste-se do Senhor Jesus Cristo e não cumprireis as concupiscências da carne. Onde foi que ele viu isso antes de ler na Bíblia? Numa música, cantada por uma criança. Então, se uma criança do Balão Mágico cantar uma música bonita, eu não vou aceitar porque o Balão Mágico não é crente. Não, se for bonita, se for bela, se for extraordinária, eu gosto muito, para encerrar, de medir estilo, ritmo e poesia. Se a poesia for linda, meu filho, eu só deixo ela de lado se o ritmo for horrível. Mas se tiver uma combinação de ritmo, estilo, letra, se vier mesmo secular, Deus está usando aquela pessoa. Essa semana eu vim escutando com Leila e Emanuel uma música que falava: o ouro no ano passado subiu sem parar. O mar quase morreu de sede o ano passado. O nome da música é o ano passado. Aí tem uma frase lá que diz: quem brinca com a natureza envenena a própria mesa.
Contra a força de Deus não existe defesa. Eu não escutei nem de Kleber Lucas, nem de Logos, nem de Osés de Paula. Eu escutei de um cantor que não é cristão evangélico. Quem brinca com a natureza, envenena a própria mesa. Contra a força de Deus não existe defesa. Porque quando você vai destruir as árvores, os frutos, sabe, o alimento, você está envenenando a mesa. É uma verdade. Então, saiu da boca de quem não é crente. Escute, meu irmão. Mas escute com cuidado, porque tem umas que são horrorosas, feias. Vai rebaixar a mulher, vai rebaixar o negro, vai rebaixar o pobre. Deixe de lado. Então, essa é a minha contribuição aqui, encerrando e agradecendo aí ao Ministério de Comunicações da nossa igreja, na pessoa do presbítero Everton, que nos convidou e que vocês possam ter entendido. E se não entendeu, me procura pessoalmente, estamos à disposição da igreja. Deus abençoe.